E será que a Órfã de 2009 continua tão bom como ele era na época? Ou será que revisitar ele mostrou alguns problemas que o filme não tinha na época? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme A Órfã. E em 2009 chegava nos cinemas o filme A Órfã, filme esse que era baseado em fatos reais. E na época, o filme ele foi muito elogiado. Até hoje, muita gente coloca A Órfã em listas de grandes filmes dos anos 2000 do gênero de terror barra suspense. E na época, eu também sentia isso, mas tinha um fator fundamental que fazia com que as pessoas sentissem isso. Eu vou falar ele agora e é um pequeno spoiler do filme. Então se você caiu nesse vídeo sem querer, nunca viu A Órfã, vá ver o filme e depois volte aqui para saber minha opinião, porque aqui vai ter alguns spoilers. O grande spoiler do filme, a grande revelação final, é que a Esther, que é a menina que foi adotada, que é a órfã, na verdade, ela não é uma menina, ela não é uma criança. Ela é uma mulher muito mais velha, que tinha fugido de uma clínica psiquiátrica e que já tinha feito isso algumas vezes. E essa é uma história real, a história real de uma mulher que realmente fazia isso, tinha histórico de fazer isso, e o filme é baseado nele. Essa virada final, ela obviamente é muito chocante, principalmente considerando que o filme era de 2009. As pessoas não tinham nenhuma noção de qual era a história real. Até hoje muita gente não sabe nem que a Órfã é baseada numa história real. Então esse final é muito impactante, porque o filme inteiro vai criando aquele suspense, aquele terror muito bem feito de o que está acontecendo com essa menina, o que ela esconde, por que ela é assim. E você imagina vendo um filme de terror que ela só é uma psicopata, que ela é uma serial killer. E a grande revelação final é sim uma revelação de explodir cabeça. É uma revelação que você olha e pensa, nossa, eu não esperava por isso. Quando você não sabe a história real. Quando você revisita o filme, já assistindo, sabendo o final, obviamente isso acaba fazendo com que o filme tire um pouco da qualidade dele. Tira daquela impressão. Porque o filme, ele tinha um potencial, na minha opinião, gigantesco de ser um clássico, não apenas pelo terror e pelo suspense e pela virada final, mas também pela mensagem que ele passa, pelos atores que estão nele, que poderiam deixar um filme muito mais grandioso e muito mais marcante do que ele foi em outros aspectos, discutindo assuntos muito relevantes, como por exemplo, a crise após a mulher perder seu filho antes do nascimento, a parte da adoção, como é tratado a ideia da adoção, a parte de como os psicólogos trabalham isso envolvendo a família, ainda mais com um elenco tão forte que você tinha em mão, com o Skarsgård e também com principalmente a Vera Farmiga, que é uma atriz fantástica. Além disso, a atriz jovem que tinha surgido ali, Isabelle Fuhrman, que é a que faz a Esther, também é uma atriz muito promissora na época. Ela não rendeu o que todo mundo esperava dela, até que eu achei que ela ia ser uma atriz muito maior do que ela foi, mas ela foi uma atriz fantástica. Então você tinha um elenco muito forte para poder discutir algo muito interessante no filme, que era esses assuntos que vai além do terror e que traria mais camadas pro filme. Eu tenho certeza que se esse filme fosse lançado hoje em dia, com as temáticas de terror tendo muito mais discussão além do terror, eles iriam pra esse caminho. Pra época que eles queriam só fazer terror pelo medo, pelo susto, pelo suspense, não foram pra esse lado. Mas eu acho que isso foi um potencial perdido, porque poderia ter levado a Órfã, que já é um filme marcante, pra espetacular, pra muito mais do que marcante, pra aquele filme que dá pra discutir vários assuntos, mas eles resolveram ficar todo nessa parte do filme, na parte mais crua dela, e perdendo com isso grandes atores ali que estão bem no filme, mas poderiam estar melhor, que poderiam usar mais desse ator que você tinha em mão, que seria a Vera Farmiga, como eu já mencionei, que pra mim, de todos esses atores, ela é fantástica, e a carreira dela mostra isso. Não só no gênero de terror, que ela virou praticamente uma atriz que todo mundo conhece pelos filmes de terror, principalmente por causa dos filmes de Invocação do Mal, mas também porque seria interessante ver essa atriz. Culpa do roteirista, que não soube aprofundar e dar camada pra história, e também pelo diretor, pelo Sarah, que na época só tinha feito um filme antes desse de terror, que é A Casa de Cera. E você vê que escolher esse diretor para fazer esse filme mostra que ele tentou jogar no seguro em muitos momentos. Isso não faz com que o filme seja ruim, ele consegue através disso trazer bons elementos, como por exemplo, a neve, que deixa com que tudo fique mais difícil de acontecer, a casa isolada, uma família pequena, tudo isso acaba criando um clima muito interessante de suspense. E ele já tinha feito isso no filme A Casa de Cera, que foi o filme que ele tinha lançado em 2005. Filme esse, onde também tem a mesma premissa. É um lugar isolado, uma cidade que ninguém visita, então tudo isso acaba criando todo um clima legal de suspense. Ele consegue criar um bom clima, ele consegue fazer com que os personagens, através dos estereótipos que eles têm,
o pai que não se preocupa tanto tem umas ressalvas com a mulher, do relacionamento que não tá indo muito bem. A personagem da Vera Farmiga, que é uma personagem que tem problema com álcool, problemas por causa que perdeu o filho. Você tem a filha surda e você tem um filho que também criou um novo empecilho para ela poder ter durante o filme. E você também tem o filho, que ele é um rebelde. Todos esses estereótipos que criaram para cada um dos personagens faz com que o suspense crie maior, crie alguma dúvida sobre eles. O meu único problema é que eles ficaram muito no estereótipo de cada personagem do gênero. Você desconfia do pai e não gosta do pai. Você torce pra mãe ter todo aquele... a descobrir as coisas. O filho tem momento que você não gosta dele. E a filha, você tem medo que pode acontecer com ela. Esses estereótipos são interessantes pro filme como o gênero. Mas, de novo, tinha muita coisa pra abordar ali, além do filme. E ele te dava uma brecha pra isso, que eles nunca vão fundo. E como eu falei, o outro problema do filme envolve sim o final. Porque quando você já sabe o final, o filme perde muito mais do impacto. Que com certeza é uma das coisas que todo mundo recomendaria o filme na época e que hoje, todo mundo já sabendo qual é a virada, acaba perdendo muito o impacto dele. Mesmo assim, a Órfã consegue ser um filme bem dirigido, apesar de não ser nada de inovador, que tem personagens interessantes pro gênero, tem uma história bem contada, apesar de não ser tão aprofundada, ótimos atores aqui e principalmente uma virada que quando você vê pela primeira vez, ela te surpreende. Ela faz com que o filme perca muita força quando você sabe dele, mas se você ver a Órfã sem saber o final, eu tenho certeza que vai ser o final que vai sim impactar você, fazendo com que o filme ainda hoje funcione muito bem, apesar dele não ter aquela grandiosidade que tem da primeira vez que você assiste ele. Concluindo, A Órfã, quando lançou em 2009, com certeza foi um dos filmes que marcou a sua década e também marcou a carreira de muitos atores. Ele é um filme que quando você assiste pela primeira vez, você realmente se surpreende pelo impacto do final, pela virada final surpreendente e que é difícil imaginar caso você não conheça a história real. Mas revendo o filme, e um pouco mais velho do que eu assisti na época de 2009, você não consegue achar o filme tão bom como ele era na época. Ele continua sendo um filme bom e que vale a pena, mas é evidente que a primeira vez que eu assisti ele, eu achei ele impactante, eu achei ele forte, eu gostava de como eles tiveram a virada e construíram para chegar até aquela virada. Vendo hoje em dia, eu vejo que eles tinham um potencial desperdiçado ali para a história e o final, sim, você já sabendo o final acaba perdendo muito impacto. O filme para mim, ele era praticamente perfeito a primeira vez que eu vi. Hoje ele continua sendo um filme excelente, mas que infelizmente cai um pouco da qualidade do que eu lembrava dele. E por isso que eu fecho A Órfã com uma nota 8 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme A Órfã? Que nota você daria pra ele? Você conhecia a história real? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.